Olá, amigos do Ibirajara. Estamos aqui de novo, talvez a última oportunidade da gente se encontrar em 2025. Por isso eu já adianto aqui os meus votos de um Feliz Natal e um ano de 2026 com muito trabalho no bem. E espero contar com o convite de vocês para retornar aqui em breve, no ano que vem, para a gente continuar a estudar a doutrina espírita. E hoje, nosso último estudo do ano, eu fui premiado com, com esse tema que eu vou aqui colocar para vocês, compartilhar aqui com vocês, sobre espíritos errantes. Esse é o nosso tema de hoje, né? Onde nós vamos estudar as questões 226 a 230. Esse tema ainda passa da 230, né? Tem mais 8 ou 9 questões à frente, onde vocês estudarão na próxima semana. A conclusão, a gente só está dando aqui o início do tema, né? E é um assunto que sempre nos diz respeito a todos nós que gostamos de doutrina espírita, né? Sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual. É um tema, é um nome que muita gente não gosta, né? Eu já tive vários companheiros dizendo, pô, erraticidade, eu não gosto desse nome, né? Que dá margem a pensar outras coisas, né? E, mas por um lado é legal, porque se você estiver no metrô, num trem, né, dentro de uma composição qualquer, um ônibus, e alguém falar erraticidade, você pode ter certeza que essa pessoa é espírita, né? Então são temas que são próprios à doutrina espírita. E Kardec então escolheu essa denominação para falar exatamente da situação que a gente se encontra no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Então, sem perder tempo, iniciando aqui o nosso estudo, eu fui procurar o significado verdadeiro de erraticidade. Não está diferente desse que eu acabei de falar para vocês. Erraticidade pode ser descrita como o estado em que se encontram os espíritos quando retornam ao plano espiritual, isto é, depois da morte, aguardando o momento para voltar à Terra, a uma nova encarnação, né? Assim, compreendemos também que nós somos espíritos encarnados e que um dia, com a morte do corpo físico, continuaremos a nossa existência no plano espiritual como espíritos errantes, pois a vida continua e não se extingue jamais. Ok? Então, esse é o significado verdadeiro de erraticidade. E Kardec então começa na questão 223 perguntando: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? É uma pergunta que muitos fazem. Eu posso reencarnar logo depois, rapidamente? Eu posso voltar na minha família como filho, né? Você que era pai, mãe, eu posso voltar na minha família como filho, como neto? Depende da situação. E Kardec também estava interessado nessa resposta. E o Espírito de Verdade disse assim para a equipe da Société: algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos, que é o normal para todos nós, espíritos medianos, com muitos conflitos morais, materiais, então leva um tempinho para a gente voltar a reencarnar. Porém, eles avisam aqui, nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, no espírito superior, essa demora não existe e pode se dar de forma quase que imediata, como está escrito aí, porque a situação espiritual, moral, né, intelectual do espírito é diferente. É um mundo de felicidade em que eles vivem. Então, a situação é diferente de quem mora num planeta de provas e expiações, migrando para a regeneração, como aqui na Terra, né? E Kardec imediatamente faz uma outra pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? E aí que vem o termo erraticidade. O espírito errante, daí o nome erraticidade,
que aspira a novo destino que espera. Então ele aguarda na erraticidade, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, um momento para uma nova experiência terrena. E Kardec então faz uma pergunta logo subsequente: quanto podem durar esses intervalos? Essa é a grande questão, né? Quanto tempo vai durar esse intervalo? E nós já estudamos várias vezes que esse tipo de resposta sempre virá vinculada ao nível de evolução do espírito, à hierarquia espiritual em que ele se encontra no mundo espiritual. E aqui não foi diferente. Ele diz que pode durar algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que tem toda relação com o estado moral e espiritual daquele espírito que nós estamos falando. E aí ele faz uma nova subpergunta: essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, depende de cada um, depende daquilo que ele optou no seu livre-arbítrio, das consequências das opções do seu livre-arbítrio, né? Bom, vamos correr um pouquinho, porque o tempo é curto, né? Em relação à erraticidade, Kardec faz uma nova pergunta. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então eu só vou lá para erraticidade porque eu sou um espírito imperfeito, né? Porque eu tenho muitas dificuldades, né, morais a trabalhar, a desenvolver? Uma pergunta também que todos nós podemos fazer. E o que foi que o Espírito de Verdade respondeu? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal, quando liberto da matéria. Então, saiu do corpo aqui na Terra, vai para o mundo espiritual, você está no estado de erraticidade. Não importa o grau de evolução que você estará na erraticidade. Esse é o conceito que Kardec e os amigos espirituais nos trazem. Muito bem. Na 226 tem a seguinte questão: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Desculpe aqui o erro da digitação aqui. São errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Então Kardec praticamente pergunta a mesma coisa que fez lá atrás, né? Ele faz muito isso, já comentei isso com vocês. E os espíritos insistem dizendo que sim, com relação aos que tenham de reencarnar, né? Isso é normal, o estágio de erraticidade, né? E não são errantes, porém, os espíritos puros. Por que os espíritos puros, os espíritos crísticos de primeira ordem, os espíritos na hierarquia de Jesus, por que eles não vivem na erraticidade? Porque eles chegaram à perfeição. Eles se encontram em seu estado definitivo e não são mais obrigados a reencarnar. Aí, então, somente nesse estágio evolutivo, como o nosso Mestre Jesus, que está aí na figura abaixo, não tem mais a necessidade de estar num estado de erraticidade, porque ele não vai mais reencarnar. Ele já cumpriu toda a sua escala, todos os degraus da escala evolutiva para chegar ao estágio de um espírito de primeira ordem. Essa informação é importante a gente registrar. E na 227, ainda nessa questão 226, Kardec faz um comentário muito interessante, que vale a gente refletir aqui. Ele diz assim:
No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, esse corpo somático, esse corpo material que nós temos, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, Kardec, nesse comentário, resume tudo isso que a gente falou até agora. Então, não fica mais dúvida alguma em relação à importância da erraticidade para aqueles espíritos que estão se purificando, que estão se desenvolvendo espiritualmente e moralmente. Bom, e na questão 227, ele, ainda curioso em relação à erraticidade, pergunta assim: de que modo se instruem os espíritos errantes? Porque a gente costuma dizer isso sempre, né? Na tribuna espírita, a gente continua estudando no mundo espiritual, se preparando para as tarefas aqui na Terra, no âmbito espírita, né? Para ser médium, evangelizador, né? Para ser dirigente de uma casa espírita, a gente se prepara para isso. Então, ele pergunta de que modo se instrui, se existe instrução no mundo espiritual, de que modo eles se instruem. Certo, não fazem do mesmo modo que nós outros, né? Como aqui na Terra. E aí os espíritos respondem para Kardec: estudam e procuram meios de elevar-se. Então a gente pode também evoluir nesse momento de transição, né? Entre uma encarnação e outra. A gente pode se qualificar, aprender, estudar e praticar, colocar em prática, em uma nova oportunidade reencarnatória, tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos na erraticidade. Por isso que ele afirma aqui, né? Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então a gente vai também aprendendo, a gente vai se educando, vai se evoluindo na parte espiritual. Então, aguardando o momento de uma encarnação para outra, nessa fase que chamamos de erraticidade, a gente também procura estudar muito, para depois colocar em prática e vencer os nossos desafios aqui na Terra. Muito bem. E o que diz Miramês sobre isso? Vocês sabem que eu adoro Miramês, né? E quando o negócio fica muito interessante, ou até meio complicado para a gente entender, a gente chama a ajuda do Miramês. Como é que o Miramês interpreta isso aí? O Miramês, então, diz que os espíritos errantes se ajustam em uma escala muito grande. É um leque, né? É um leque infinito, né? De graduações, né? Porém, muitos já estão despertos para o aprendizado, mesmo que seja com os homens mais abalizados no que tange às leis universais. Eles se instruem na vida espiritual, em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto aos homens instruídos da Terra. Assistem muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações que se fazem no planeta. Então, eles estão sempre estudando, fazendo cursos intensivos, como diz aqui Miramês, né? Nas várias colônias espirituais que existem no infinito afora. Então, Miramês, mais uma vez, ele se alinha às ideias do Espírito de Verdade e até mesmo aos comentários de Kardec, né? Então, Miramês é muito interessante, a ajuda desse grande amigo espiritual nessas horas de estudo do Livro dos Espíritos. E Kardec continua a perguntar: conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? E eles respondem da seguinte maneira: com um invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só
guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então a gente ainda terá essa dificuldade, de acordo com o nosso nível evolutivo, de vibrar, sentir essas emoções originárias de uma paixão. Eu lembro, e lembro sempre quando eu posso, quando a gente fala de paixão, a diferença da paixão humana para o amor ágape de Jesus. Paixão e amor são coisas diferentes. A paixão ainda tem uma coisa de material, uma conquista, uma expressão de posse de poder. O amor ágape que Jesus nos ensinou, não. Ele é livre, é infinito e é muito amoroso e verdadeiro. Esse amor possivelmente a gente ainda não conquistou. Por isso que estamos no planeta ainda como a Terra. Eu costumo sempre falar para os meus alunos da evangelização o seguinte: o dia que a gente amar e perdoar como Jesus nos ensinou, não vamos precisar mais reencarnar nesse planeta. Então o que a gente chama de amor aqui na Terra, na verdade, é paixão. E tem um alto grau de materialismo aí envolvido, né? Implicado aí. E a gente leva isso para o mundo espiritual. E ele pode ser extremamente desagradável de acordo com a nossa vinculação aos bens inferiores, às paixões inferiores, aos bens materiais. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. O espírito elevado só guarda as coisas boas, carinhosas dos irmãos que deixaram aqui na Terra. Mas os espíritos inferiores poderão levar até ódio, rancor, vingança por aquela paixão que não foi correspondida, que foi traída por algum motivo. Então, isso é uma observação bem interessante, que nós temos sempre que reforçar a diferença entre paixão e amor, ok? Na 229, já caminhando aí para o nosso finalzinho, né, a gente vai ver aqui que Kardec pergunta assim: por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes? Olha, seria a melhor coisa do mundo, né? A gente desencarnar, aquele que já está numa fase mais entendida, né, da complexidade do mundo espiritual, de onde a gente veio, por que está aqui, e por que a gente vai ter que voltar, né, e para onde a gente vai voltar. Seria muito bom que isso acontecesse, né? Porém, os espíritos amigos nos dão uma informação muito interessante. Eles dizem assim: vejo nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. E existe, né? Ainda é um mundo muito ligado à ostentação, à valorização do ouro, da riqueza, da posse, né? E inveja também, né? Egoísmo, tudo isso ainda existe aqui no planeta, né? Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Isso é uma verdade inconteste, pessoal. A morte, ela não muda nada. Quantas vezes nós já falamos isso aqui? Que a morte não muda nada. Nós seremos na erraticidade, no mundo espiritual, o que somos aqui. Então, se nós ainda trazemos aquele homem velho, cheio de rancor, de ódio, de inveja, de vaidade, de egoísmo, de egocentrismo, a gente vai continuar a ser assim no mundo espiritual. A morte não muda nada. Eu vou querer continuar a me drogar, a beber, a fumar, se aproveitando daqueles irmãozinhos que de forma invigilante fumam em excesso, bebem em excesso, se drogam exorbitantemente. E ali a gente vai participando desse banquete. Tudo que a gente faz em excesso, pessoal, nós não fazemos sozinhos. Estamos sempre alinhados com algum amiguinho espiritual. Se nós pensamos no bem,
teremos amigos do bem como nossa companhia. Se pensamos no mal, desejamos o mal, são esses irmãozinhos que vão nos cercar, devido a uma instrução que André Luiz nos deu a respeito do hálito mental, que é um verdadeiro imã. Isso aqui é uma vibração magnética, que os espíritos vão estar ao nosso redor e vão captar. Se for coisa boa, espíritos bons estarão conosco. Se for coisa ruim, quem estará ao nosso redor? Espíritos chamados obsessores. Então, é muito comum, sim, que isso que a gente acabou de ler aí aconteça, essa atmosfera, uma espécie de atmosfera que nos envolve, né, dependendo daquilo que a gente está pensando. É o poder da mente, né? E quando um espírito inteiramente ligado à matéria se desprende, ele ainda vai querer tomar conta da sua riqueza, do seu tesouro, do seu dinheiro, vai querer continuar a ordenar, a mandar, e é um problema que vai trazer sérias dificuldades, né, para esse espírito, né? Esse estado de perturbação que vai acompanhá-lo por meses, anos, né, décadas, de acordo com aquilo que na leva de matéria da sua última encarnação. Então isso é muito prejudicial, né? Porque, conforme diz o texto, ele está inteiramente preso à matéria. Aquele que está desprendido não vai nem estar preocupado com isso. Estará numa outra vibe, né? Como diz a garotada aí. E partindo para a nossa última questão, 230, questão 230, Kardec pergunta assim: na erraticidade, o espírito progride? Gente, ele perguntou isso lá atrás, vocês lembram disso, né? E aí vem: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenho de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, está aí a prova que na erraticidade a gente pode continuar a estudar. Certa vez eu li uma obra muito interessante do Bacelli, Liceu da Mediunidade. Liceu da Mediunidade. Ali ele dizia que na erraticidade nós somos preparados, né, em turmas específicas para a missão da mediunidade. Era o exemplo que ele deu. Eu sei que para isso existem vários tipos de escolas, não só na mediunidade, né, em todas as áreas da atividade espírita. Mas ele citou, em especial nesse livro, o preparo do médium na erraticidade para reencarnar e poder trabalhar, né, dentro de um conceito, vamos dizer assim, eficiente, eficaz, na mediunidade, facilitando o trabalho dos amigos espirituais. Então segundo ele narrou no livro, são formadas várias turmas, em torno assim de 30, 40 alunos, várias turmas onde se preparam para a tarefa da mediunidade. Naquela época, na época que o livro foi escrito, e talvez anteriormente ainda, Emmanuel coordenava essa equipe de trabalho. Ele estava ainda desencarnado, né, na erraticidade, né, que Emmanuel já reencarnou, né, como a gente sabe. Então, nesse período de erraticidade, ele estava coordenando essas equipes, eram várias equipes de trabalho. E ali 40 alunos se formavam e reencarnavam e chegavam a uma casa espírita. Ou não, né? Porque aí que está o interesse, a informação do livro. Desses 40 alunos, apenas 4 chegavam à casa espírita. 4, pessoal. Quase que o quê? 10%. Dos 40, 4 chegavam à casa espírita. Mas isso não quer dizer nada, pessoal. Porque desses 4 que chegaram na casa espírita, só um vingou. Os outros 3 se perderam por aí. Só um vingou. Então, a gente deduz que tem muita coisa aí do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, da nossa perseverança. Ser perseverante, o termo é ser perseverante.
dentro da seara espírita, estudar muito, não só participar, mas se comprometer, né? Se vincular, não só assistir, mas se envolver com os compromissos da tua casa espírita, porque você se preparou para isso. Para qualquer tarefa que você realize, você foi preparado para isso. Então veja bem, de 40 alunos, só um vingava na tarefa mediúnica. Olha quanta coisa se perdeu aí. E é uma mensagem que o Bacelli nos dá para que a gente reflita. Está lá no livro Liceu da Mediunidade. Bom, companheiros, fechamos aqui o nosso estudo de hoje, desejando a todos um Feliz Natal, né? Muito trabalho para 2026. Eu lembro agora, nesse momento que eu estou desejando muito trabalho a vocês, trabalho no bem, quando eu visitava a colônia Curupaiti, ao visitar o nosso querido amigo e irmão Amazonas Hércules, o Amazonas, ele falava isso para a gente todo final do ano. E quem não conhecia essa expressão dele ficava aterrorizado. Ele dizia assim, a pessoa ia lá desejar feliz ano novo e tal, ele agradecia e dizia assim, em contrapartida ele dizia assim, meu irmão, eu desejo para você muitas alegrias, muitas felicidades e muitas dificuldades para o ano que vem. Aí o pessoal abria aquele olhão assim, mas dificuldades? Mais do que eu já tenho? Que isso, Amazonas? Ele dizia, dificuldades sempre com Jesus, porque sem dificuldades, sem passar por provas e expiações, porque somos espíritos muito, muito complicados, sem essas provas aqui na Terra a gente não evolui, mas nós vamos vencer todas, porque nós estamos com Jesus. E quem falou isso foi Amazonas Hércules, um ranceniano, que estava sempre ao lado de Jesus e passou por provas muito difíceis que vocês nem imaginam e que ele, por humildade e para não constranger a cada um de nós, nem comentou. Então fica aqui o nosso carinho, que vocês tenham muito trabalho, muitas dificuldades com Jesus, para que 2026 seja um ano ainda melhor do que esse que nós tivemos até há pouco tempo. Muita paz a todos, obrigado sempre pela oportunidade de trabalho e até o próximo ano. Muita paz.